Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes. A graça e a paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bom, como os irmãos já sabem, esse texto é escrito pelo apóstolo João, um texto bastante conhecido nosso, e ele nos revela que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. E à medida que João escrevia isso, ele combatia uma heresia da época chamada gnosticismo, ou pelo menos o princípio dela. Essa heresia, em suma, resumindo tudo, ela acreditava que as coisas que eram materiais, eram matérias, eram mais, e as coisas espirituais eram coisas boas. Então, a ideia do gnosticismo era: tudo aquilo que foi feito é mal. E sendo mal, não teria sido feito por Deus. Deus não criou o mundo, porque Deus é um ser bom, é um ser espiritual. Não foi Ele que criou o mal. E muito menos Cristo veio em carne. Não houve encarnação, porque Cristo, como Filho de Deus, não poderia vir em matéria, tendo em vista que a matéria era má. Claro, irmãos, isso é um erro muito evidente aos nossos olhos. Nós conhecemos as Escrituras. Mas João ele escreve justamente porque havia cristãos sendo envolvidos pelaquela doutrina, pelaquela heresia. E pensando nisso, alguns acreditavam que as coisas terrenas não poderiam ser feitas para a glória de Deus. Aquilo que a gente vive ao longo do nosso dia a dia não poderiam ser feitas para a glória de Deus. E por incrível que pareça, irmãos, hoje em dia alguns irmãos pensam semelhantemente, ao acreditarem que as únicas coisas que podem ser feitas para a glória de Deus estão envolvidas com a igreja, estão envolvidas com a obra, por assim dizer, com pregação, com louvor, com aula na escola bíblica dominical. Só que a Bíblia, ela diz totalmente o contrário disso. Paulo, na sua carta de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pensando nisso, o exemplo que Paulo usa, o comer e o beber, são coisas simples do dia a dia, que a gente faz corriqueiramente, que é nosso hábito. Então, Paulo vai dizer que tudo aquilo que vocês forem fazer, por mais ordinário que seja, por mais corriqueiro, por mais comum que seja, vocês devem fazer para a glória de Deus. Pensando nisso, irmãos, estamos em casa faz algum tempo, em quarentena. Sabemos que todas as coisas elas estão sob o controle de Deus. Então, o fato de nós estarmos em casa para cuidar da nossa saúde, para cuidar da saúde dos nossos familiares, das pessoas de fora, ela nos revela que as coisas que são feitas dentro de casa também servem para a glória de Deus. Então, por mais entediado que nós estejamos de lavar louça, de arrumar a casa, já ouvi muita gente dizer que não tem mais louça para lavar, de tanta louça que já lavou. Só que essas coisas podem ser feitas para a glória de Deus. E eu acredito que o tédio ele bate, ele vem ao nosso alcance quando nós deixamos de entender que as pequenas coisas de dentro de casa podem ser feitas para a glória de Deus. O fato de você acordar cedo, cuidar naquilo que é comum da sua casa, que é do dia a dia, lavar uma louça da melhor forma possível, varrer uma casa da melhor forma possível, estudar da melhor forma possível, assistir televisão, a coisas que edificam, da melhor forma possível, receber informações que glorificam a Deus, tudo isso faz parte das nossas ações que glorificam o nome de Deus. Então, as coisas que são feitas que não são para a glória de Deus são pecados. Pecado, ele não é praticado para a glória de Deus, e Paulo deixa isso claro em suas cartas.
O que é feito para a glória de Deus é tudo aquilo que não é pecado, é tudo aquilo que é feito por fé. Então, por mais tempo que a gente passe dentro de casa, por mais dificuldades que nós passemos durante esse período, saibam, a nossa vida ela foi criada, ela foi originada através de Deus para um único objetivo, a glorificação do seu nome. Então, pensem nisso, orem mais, leiam mais a Bíblia, leiam bons livros, certo? Pratiquem exercício, aqueles que podem, para que vocês glorifiquem a Deus também com a vossa saúde e se dediquem mais ao Senhor, irmãos. Isso muito provavelmente passará, esse período vai passar, tudo vai voltar ao normal, mas ainda que não voltasse ao normal, a nossa esperança não é terrena, a nossa esperança ela está no céu. E como o Senhor já falou, quando todas essas coisas, todos esses sinais acontecerem, olhai para cima, de onde vem a vossa redenção. Então façam tudo para a glória de Deus, sabendo que todas as coisas convergem para Cristo. Ademais, irmãos, orem por nós aqui em João Pessoa. Sabemos que aí na cidade de Santa Luzia já houve alguns casos, algumas mortes, mas o estado aqui em João Pessoa é mais crítico. Nós já perdemos pessoas conhecidas, próximas de alguns amigos. Então, nada que nos abale, mas pedimos oração aos irmãos, pela Igreja do Senhor, pelos irmãos que moram aqui em João Pessoa e por todo o mundo, certo? Um abraço e logo, logo nos encontraremos. Abraço, irmãos. A graça e a paz. Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes.